Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Essa manhã, a graça do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Mas antes de tudo, de todos os dias, nós estamos clamando, agradecendo, nos protegendo em todo o tempo. Sim, mas neste momento, ainda que eu fale e clame e abençoe, Deus antes já nos abençoou grandemente a nossa vida. Você é homem, você é mulher. A graça, a misericórdia do Senhor está derramando a unção poderosa no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. E o amor de Deus, a bondade, a misericórdia do Senhor tem falado no seu coração. O amor de Deus é tão tremendo, extraordinário, que é impossível de comparar a profundidade, o poder de Deus com grande amor, nós como filhos dele. Eu peço para você, meu irmão, hoje Deus quer falar uma palavra poderosa do Pai para cuidar todos aqueles filhos que Deus ama. E nesse momento, Deus quer falar palavras de confiança, de fortalecimento. Todo aquele homem, aquela mulher que se fala filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, filho por adoção, porque nós somos filho por adoção através de Cristo. Jesus Cristo primeiro pagou o preço das nossas vidas e nos chamando como filho de Deus por adoção. Meu irmão, e hoje eu peço trazer uma mensagem de grande profundidade de amor de Deus na vida de cada um de nós. Muitas vezes as pessoas estão clamando, pedindo as coisas materiais, pedindo, tirando todas as suas enfermidades, pessoas pedindo todo tipo de bênção que você está buscando diante de Deus. Mas às vezes esquece um presente que Deus primeiro derramou unção poderosa de graça, um grande bênção na vida de cada um de nós, que se chama a salvação eterna naqueles que amam. Deus deu o único filho para nos tirar de nossos pecados. Mas a grandeza, a bondade do Senhor continua com os braços abertos, para que o teu poder do Senhor possa derramar no seu coração. Você é homem, mulher, independente da sua idade, Deus está chamando você para a casa do Pai. Se outrora você entregou a sua vida para Cristo, por vários motivos você afastou da presença do Pai. Volte, o Pai poderoso do céu e da terra, Ele está com os braços abertos, te aguardando, com grande amor na sua vida. Você que ainda não se rendeu a sua vida para Cristo, Ele está com o coração misericordiosamente naqueles que se rendam na presença dEle. Nosso Deus Altíssimo quer que nós sejamos uma só visão, uma só unção, poder de Deus na vida de cada um de nós. E hoje Deus está falando uma palavra poderosa do amor de Deus para com os filhos. Deus está falando, Pai, que nos chamamos filho. E olha, vamos falar agora em 5 versículos. Vai falar um exemplo que eu creio que muitas das pessoas já viram essa mensagem.
lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15 e 20 em diante. Mas daqui a pouquinho nós vamos ler essa mensagem que Deus está chamando você. Volte para a casa do Pai. Deus que nos ama verdadeiramente. E os braços do Senhor está com os braços na sua presença de você, em nome de Jesus, amém? Mas antes eu peço para você, meu irmão, já tem uns 2 ou 3 dias que eu não estou vendo as pessoas inscrevendo no nosso canal. Nos ajude, meu irmão. Se você está vendo essa mensagem, que ainda não inscreveu no nosso canal, inscreva-nos. O pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva e dá o sininho. Compartilhe nossa mensagem. Dá o like. Porque quando você dá o like, automaticamente o próprio YouTube está nos ajudando a levar essa mensagem a outras pessoas. Isso não paga nada. Você já sabe disso. E nos ajuda tanto. Eu estou pedindo a Deus que me ajude, que nos orienta, para que a gente possa fazer a obra do Senhor, trazendo a palavra de salvação. Que a palavra de salvação, meu irmão, é aqueles que querem uma vida na eternidade. Nós somos um pouco nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. É apenas um momento. Porque a eternidade é de eternidade. Nós estamos aqui com 50, 70, 80, 100 anos. Mas não para nós aqui é breve uma passagem aqui. Mas nós queremos viver uma vida na eternidade e na presença do Pai. Eu peço que nos ajude a fazer a obra do Senhor, meu irmão. Deus vai te dar grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E daqui a pouquinho, assim que terminar essa mensagem, eu sempre peço para você, vamos orar. As orações que você está precisando. Pessoas que você conhece, está precisando do poder de Deus, de uma unção poderosa na sua vida. E você, meu irmão, minha irmã, nós somos instrumento de Deus Altíssimo, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Todos os dias, Deus tem tocado a oportunidade de trazer uma mensagem, palavra de salvação, palavra de cura, palavra de amor, tudo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Nós somos apenas um instrumento de Deus na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, Pastor Antônio Cosme, dá o sininho. Se você já inscreveu no nosso canal, muito, muito obrigado. Mas todos os dias, se você puder, compartilhe essa mensagem e não esquece de dar o like. Tudo isso, você sabe, não vai pagar nada. Pastor Antônio Cosme do YouTube está aqui, nesse canal. Amém? Então vejamos agora, trazer uma mensagem poderosa do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Mas antes, diminuindo esses versículos, porque o tópico principal está falando o filho pródigo. Você conhece essa história, essa parábola do filho pródigo? Aquele filho que estava junto com o pai e o teu irmão, mas dependa da sua idade, do jovem. Ele poderia estar à presença do pai, sempre. Mas ele pediu sair da presença do pai. Pediu todos os seus direitos como filho. E Deus permitiu, aliás, meu pai permitiu. Vendeu no valor que era justo na sua parte. E ele passou aquela mensagem. Mandou aquela quantidade de bens na vida dele.
E ele pensava que tudo aquela riqueza do pai não seria para a eternidade, que nunca precisar mais. Assim, muitas pessoas que estão vivendo uma vida agradável, mas ele quer muito mais. Ele quer a liberdade, liberdade do homem, liberdade da mulher, não importa. E o pai, ele quer que você seja um homem feliz, que uma mulher feliz. Ele deixou a sua liberdade. Ele não reteu a sua liberdade. Assim, Deus está derramando na sua vida os seus bem propósitos no seu coração. Tem a sua própria liberdade. Mas Deus é que te ama. Deus que nos protege. Em nome de Jesus. Então, essa parábola que Deus está falando aqui, uma parte dessa parábola, porque é longa, sobre a do filho pródigo, Deus quer que cada um de nós volte para a casa do Pai. Todos vocês que ainda não se rendeu na presença do Senhor Jesus Cristo, venha para a casa do Pai. Aquele que você que já estava na presença do Senhor e afastou, volte para a casa do Pai. O Pai está com os braços abertos para te abençoar. Deus, o nosso Pai, Deus Altíssimo, nunca vai desistir da sua vida, da tua salvação. Veja esse versículo. Esses versículos, Deus está falando lá em Lucas, capítulo 15, 20 até o 24, dizendo: E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor roupa, e vestiu-lhe-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matei-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meu irmão, minha irmã, esta parábola do pai, que tanto amor está derramando na vida daqueles homens, aquelas mulheres, são filhos do Deus Altíssimo, que você outrora estava na tua presença do Senhor. Você distanciou, saiu da presença do Pai, meu irmão. E Deus deixou a sua liberdade. Deus não reteu a sua vontade desse mundo. Mas depois de um certo tempo, esse filho pródigo, ele perdeu tudo que ele, na sua caminhada, na sua vida, na sua juventude, e passando a necessidade, sentiu vontade de voltar para a casa do pai. Mas o pai já tinha liberado os seus direitos que você tinha conquistado. Assim Deus derramou um som poderoso na sua vida e você afastou da presença do Senhor.
Quando você percebe hoje quanto o poder do Senhor poderia estar você na casa, na presença do Deus Altíssimo. Muitas pessoas não têm coragem de voltar, congregar na sua igreja. Ou quem sabe outra igreja, que é o canal de você se aproximar cada dia mais diante do Pai, ter uma comunhão. Mas aquele filho que estava carente, perdeu tudo que ele tinha na vida materiais, passando necessidade, alimentar, roupas estragadas. E ele não tinha alternativa. Que o pai, ele sabia que na casa do pai tinha casa, tinha alimento, tinha confiança, conforto. Tinha pessoas, empregados naquela casa do pai. Aquele homem, aquele filho, não teve alternativa. Ele voltou na casa do pai. Então, está dizendo no versículo 20, está dizendo assim, no versículo 20, e levando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Isso é o amor de Deus que é poderoso. Todos vocês que querem voltar na casa do Pai, o Senhor te abraça, Deus te ama, Deus te cuida, Deus te fortalece. Não deixa você perdendo a sua salvação, mas volte na casa do Pai em segurança. No versículo 20 está dizendo aqui, 21. E o filho disse ao pai: pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado filho, teu filho. Isso é a sinceridade daquelas pessoas que sabe que você estava na casa do Pai, na sua igreja, ouvindo as pregações, fazendo a obra do Senhor, convivendo com as pessoas que você se sentia bem. Mas quando você saiu, com o tempo você perdeu toda a sua liberdade, a seu conforto. Mas quando ele sentiu a necessidade de voltar, ele teve que voltar para a casa do Pai. E ele está dizendo aqui, versículo 22, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor roupa. Isso, Deus quer te dar o melhor, apesar de tudo que você já fez, na sua injustiça, na sua insegurança, nos seus erros. Mas Deus está com os braços abertos, aguardando um grande amor na sua vida, meu irmão, minha irmã. E a palavra do Senhor está dizendo, trazer depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Deu conforto, dignidade, amor. Assim Deus quer cada aqueles que buscam na presença do Senhor seja assim uma vida agradável e perfeita na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Não deixa você perdendo a sua salvação, perder a sua vida, envolvendo tantos pecados, tantos enganos, tantas as coisas ruins. Você volte. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai, e o pai te abraçou com grande amor, com grande conforto. Volta você, meu irmão, minha irmã. A graça do Senhor quer os braços de Cristo te abençoa, te guarda.
em todo o tempo. Não olha por problemas das igrejas. Igrejas, todas elas são pessoas, E as pessoas são falhas. Sejam os seus líderes, sejam os seus liderados. Mas Deus é perfeito. Jesus Cristo é poderosamente, ele entregou a sua vida toda a sua vida para limpar de nossos pecados. E a palavra do Senhor está dizendo no versículo 23, dizendo: e trazei o bezerro cevado, e matei-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Isso é o amor de Deus naquele que se reconcilia com o Senhor. Aquele homem, aquela mulher, que por um motivo ou por outro você distanciou, você desviou por uma coisa que pensou que era chateação ou vaidade, alguma coisa. Mas nada, são guerras espirituais para que você seja afastado da presença do Senhor. Meu irmão, essa mensagem Deus está falando no seu coração. Volte para a casa do Pai. A graça do Senhor está, os braços abertos para te abençoar, te cuidar e te fortalecer em todo o tempo. O final dos tempos vai se terminando, meu irmão. A palavra de salvação é só aqueles que têm coragem de permanecer até o fim. Eu não tenho palavras mais agradáveis e perfeitas do que eu poderia outra pessoa falar, mas Deus tem colocado na minha boca, trazendo essa palavra de confiança, de esperança na sua vida. Seja você homem, seja você mulher, independente da sua idade, Senhor Deus Pai Santo Poderoso, derrama essa pessoa que seja alcançada, fortalecida, o teu corpo, tua alma, o teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem Deus está falando no seu coração, que você, irmão e minha irmã, volte. Essa mensagem não é por falar com palavra humana, mas seja o poder de Deus na sua vida. Volte. Aqueles que ainda não se renderam na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida para Cristo. Ele nos cuida, Ele nos protege na vida, hoje e na eternidade, em nome de Jesus. Amém? E agora vamos orar, porque a palavra é a palavra de Deus no coração de todos aqueles que creram. E a oração que nós estamos falando agora é falar com o Pai. O que você está pedindo, você está precisando, seja na sua vida física, na vida espirituais, seja você ou sua família, ou pessoas que você ama. Vamos agora, ó Pai, Deus Pai Santo Poderoso, todas aquelas pessoas agora, Pai, que estão ouvindo a Tua palavra do Senhor, pedindo oração, porque oração é falar diretamente com o Pai, explicar toda a necessidade que estão precisando, ó Pai. Seja as suas enfermidades, seja as suas angústias, a tristeza, a dor. Pai, pessoas que estão sofrendo, vivendo na solidão, longe das pessoas que elas amam, por um motivo ou por outro, elas estão afastadas, não têm a liberdade de ter comunhão na sua família, não têm comunhão na presença da casa do Deus Altíssimo. Pessoas que estão desempregadas, Pai, abençoa, conforta na vida dessa pessoa. Abençoa, Pai, pessoas que estão enfermas. Cura, Pai,
restaura e fortalece a vida de cada um deles. Seja em casa ou nos hospitais, o lugar que tiver, cuida, Pai. Seja na cidade, seja no campo, seja perto, seja longe, ó Pai. O Senhor é onisciente, onipresente. Abençoa e derrama uma unção poderosa na vida de cada um deles e cura. E abençoa poderosamente na vida de toda quem está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.